já ouviu falar nos 5 nuncas na criação dos filhos? Ou também os 5 nuncas também na liderança de equipes ou formação de equipes no mundo empresarial? Pois é, esse é um tema importante nesse momento de férias. A gente sabe que férias escolares, filhos em casa, tudo muda. E eu tenho falado bastante desse tema nos últimos dias para compartilhar com os pais algo que a gente aprendeu enquanto a gente ainda era solteiro, nem tinha filho ainda, mas que valeu muito para nós na educação dos nossos filhos. Isso mesmo, foi um grande amigo nosso que falou esse conceito, é uma forma lúdica de explicar liderança, correção, educar pessoas, educar filhos, né? Então o filho é, digamos assim, todo pai vai exercer liderança sobre o filho, boa, ruim, preparado ou não preparado, ele vai exercer essa liderança sobre o filho. Mas também no mundo corporativo você normalmente vai ter que contratar, liderar, repreender, educar pessoas, né? Pessoas, empresários, empreendedores ou líderes, gestores de pessoas que querem tirar o melhor e que tiram o melhor das suas equipes, sabem como corrigi-las. Exatamente, correção é um ponto de atenção, por isso os 5 nuncas podem te ajudar. Então vamos lá, faz assim com a mão. Primeiro, nunca. Nunca você vai corrigir seu filho no momento da raiva, porque no momento da raiva você vai acabar cometendo todos os outros nuncas de forma errada. A ira que você tem provavelmente vai tirar você do foco da correção do comportamento do seu filho para extravasar a sua raiva. Então, nunca na hora da raiva. É isso aí. Nunca com a mão. A sua mão é para fazer carinho. Seu filho não pode ter dúvida quando você levanta a mão para ele se vem um carinho ou se vem um safanão, um sacode, né? Então, nunca apertar, nunca puxar, nunca botar o dedo, né? A gente sempre tem que entender que a correção é para alinhar um comportamento equivocado, ok? Nunca com a mão, nunca irado, nunca na hora da raiva, nunca com a mão, nunca sem conversar. Muitas vezes a gente acha que a criança sabe o que ela está fazendo de errado, mas isso não é óbvio. Então o ideal é você parar, sentar, colocar seus olhos na altura dos olhos do seu filho, falar: filho, este comportamento não está adequado, ou a nossa família não autoriza esse tipo de comportamento, e explicar para ele por que ele está sendo corrigido, né? Qual é especificamente o comportamento que ele não deve replicar. Nunca irado, nunca com a mão, nunca sem conversar, nunca na frente dos outros. A gente, às vezes, sob a pressão da sociedade, está num ambiente onde todo mundo fica olhando para a gente, julgando, e a gente tem o ímpeto de corrigir para que as pessoas vejam que, como mãe, como pai, a gente está fazendo alguma coisa. Mas quando a gente corrige o nosso filho na frente dos outros, ao invés de constrangê-lo com amor, né, para ele não replicar aquele comportamento, ele acaba sendo envergonhado. E isso afasta, exposto, né? Se sente exposto. E isso afasta o nosso coração, do coração do nosso filho, porque correção tem a ver com esse alinhamento, a visão de mundo que a gente tem, dando visão de mundo para o nosso filho. Ó, esse comportamento não é aceitável na nossa casa, na nossa família. E quando a gente faz na frente dos outros, ele se sente desconectado, ele se sente exposto, envergonhado. E isso, com certeza, não traz o arrependimento e não traz a correção do mau comportamento. Tem o último. Nunca irado, nunca com a mão, nunca sem conversar, nunca na frente dos outros e nunca por acidente. Acidentes acontecem, você também quebra, você também pode acabar criando um dano. Então, nunca corrija seu filho se foi apenas um acidente, né? Ele derramou o copo, quebrou. Mas se o acidente foi gerado por uma desobediência do tipo: filho, não toca ali, e ele tocou, aí ele precisa ser corrigido, não porque quebrou, mas porque desobedeceu. E no mundo corporativo, Elisa, não é diferente, né? Você também, se você se irar com um funcionário, com uma pessoa do teu time, você deixar os ânimos se exaltarem, você certamente vai cometer os demais. Você vai expor ele na frente dos colegas, né? Então é muito mais efetivo você puxar no individual e tratar um assunto, não é? Você vai, toda vez que você vai, de repente, corrigir a pessoa, explicar por quê, né? Olha, você vai perder esse setor, você vai perder esse prestígio aqui,
por causa disso, você explica, né? Tem muitos líderes que simplesmente executam, a pessoa fica sem entender e acaba se revoltando, fechando o coração, né? Nunca com a mão, claro, você não vai agredir uma pessoa, mas o que poderia representar parecido com isso, né? Você, de repente, não parar, não mudar teu comportamento com o funcionário, né? Por exemplo, de repente ele realmente cometeu um erro que merece correção, mas você continua tratando ele com gentileza, com cordialidade. Se você costumava dar um abraço, você continua dando um abraço. Ou seja, né? Você mostra que nada mudou, que você continua apostando nele, né? Nunca sem conversar, nunca por acidente. Eventualmente numa empresa acontecem acidentes, não é? Então, assim, uma pessoa não pode ser repreendida por um acidente, né? Acidente desde que não tenha sido uma desobediência. Então esse assunto eu ouvi, como a Elisa falou, nós ouvimos, não tínhamos filhos, mas eu já era um líder e isso me confrontou. Eu não me senti um líder tão bom e obviamente subi a partir daquele momento, passei a considerar esses itens. Então considere os 5 nuncas na sua liderança, seja dos seus filhos ou dos seus funcionários. É isso aí. E a última dica não deixe para corrigir só depois que você está irritado, né? Tem pai, mãe, líder que vai deixando passar, aí quando já está por aqui resolve corrigir. Aí você já perdeu tempo. Você tem que corrigir antes, não porque te irritou, mas porque na verdade é necessário que a correção exista em qualquer casa, em qualquer empresa. É isso aí. Família forte, sociedade forte.